Muito boa tarde a você, família, professor, professora que acompanha a mais uma de nossas aulas aqui. E claro, a você, aluno e aluna do 5º ano. Eu sou Lilian Barbosa, professora da Rede Pública, e hoje vamos ter uma aula de língua portuguesa. Para isso, você já sabe, quem lembra de mim das aulas de matemática, tem certeza, começamos pela organização. Então, pegue aí o seu material, separe o caderno que você já tem utilizado para os estudos, lápis, borracha, uma caneta se quiser, para fazer os seus registros e anotações. E já sabe, pode tirar aquela foto da tela, print do celular e participar sempre que possível. Dê sempre devolutivas aos seus professores da rede também. E para a aula de hoje, eu quero que você conheça o que é que nós vamos explorar, qual é a habilidade. Claro, isso é importante para o seu professor, mas para você também, saber como a gente faz lá na escola, colocando a rotina do que é que nós faremos naquele dia. Então, conheça agora qual é a nossa proposta de hoje. É justamente desenvolver a habilidade de produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa. Aí você deve estar se perguntando, construir textos no plural? Sim, mas é claro, para nossa aula eu escolhi um único gênero textual para trabalharmos. E eu queria que você prestasse bastante atenção agora na próxima imagem, para ver se você consegue aí antecipar qual é o gênero textual que eu trouxe para nós ampliarmos hoje as nossas discussões. Vamos lá? Uns segundinhos aí. Atenção, leitura de imagem. Isso é muito importante, é uma habilidade que vocês precisam desenvolver sempre. Você já deve estar aí pensando, olha, tem a ver com jornal, revista, é uma banca. Exatamente, acertou quem já deu aquela ideia de que estamos falando da esfera jornalística. Mas é claro, nessa esfera nós temos também vários gêneros textuais. E com certeza alguém aí do 5º ano está pensando, bom, sempre nós temos uma proposta, seja na escola e nas avaliações, de produzir carta do leitor. Então, a carta do leitor é justamente o texto que eu trouxe para explorarmos hoje, para pensarmos nessa produção, nessa interpretação. E para isso, vamos retomar um pouquinho o que é essa carta do leitor, o que ela traz para a gente, para que serve, qual é a intenção comunicativa desse gênero textual. Então, de olho na tela, para vocês retomarem junto comigo. Vamos lá? O que é a carta do leitor? Começando aqui, olha. O que é? Justamente é um texto que circula na esfera jornalística, em seção fixa de revistas e jornais, utilizado em situação de ausência de contato imediato entre o remetente e o destinatário. Então, algumas palavras aí, né? Esse contato imediato é justamente, não tem esse feedback, você não está ali olho no olho falando diretamente com a pessoa. E importante, quando fala em remetente, destinatário, o que é que isso significa? Vale lembrar que remetente é você quem escreve aquela carta. E destinatário, olha só, a própria palavra, se formos pensar na formação, ela já dá essa ideia de destino, é para quem eu vou mandar, para quem eu vou enviar. E isso vai mudar de acordo com a revista ou com o jornal que você aí de casa vai poder ler e escolher escrever. Combinado? Então, voltando, para que serve? Para que eu escrevo uma carta do leitor? Ela vai atender aí a diversos propósitos comunicativos, principalmente a essa ideia de opinar, agradecer, reclamar, solicitar algo, elogiar, fazer uma crítica, entre outras propostas que ela pode trazer. E bem importante pensar em qual é
a intenção comunicativa. Para que mesmo assim que eu vou escrever uma carta do leitor? Ela justamente vai apresentar, olha só, essa maior carga de intenção de persuasão, persuasiva. O que é isso? É convencer o outro, mostrar para o outro qual é a sua ideia, o que você está querendo dizer com aquilo, qual é a sua opinião, para ver se ele aceita ou não, se ele responde ou não, de uma forma que você espera. E ter como foco lá a manifestação do leitor. Eu, leitor, que estou lendo e dizendo, olha, concordo com isso, gostei disso, gostaria de ler mais notícias sobre aquilo e, claro, olha só, a necessidade de ele ser atendido. Quando eu escrevo para um jornal ou para uma revista dizendo a minha opinião, ou dizendo, gostaria que você publicasse mais matérias sobre determinado assunto, eu já sei que eu estou sendo atendido, porque em próximas edições eu leio lá as matérias daquele assunto que eu solicitei. Então, é bem importante, é uma forma de nos comunicarmos com essa esfera, lendo um jornal, uma revista e escrevendo para quem publicou aquela notícia, aquela reportagem, ok? Então, vamos lá. Agora que passamos, olha o que eu trouxe para analisarmos juntos. Uma carta do leitor. Escrito também que poderia ser por qualquer aluno aí do 5º ano, não é mesmo? Uma criança de 10, 11 anos. E você está sempre bem habituado a fazer isso, porque na escola, nós professores de 5º anos, sempre pedimos cartas do leitor. Já tem um tempo que esse é um gênero muito explorado. Porque é importante? Porque você, aluno e aluna do 5º ano, pode deixar a sua opinião, dizer o que você aprendeu ou gostou daquela matéria. Então, vamos explorar e lermos juntos uma carta do leitor. Lembrando que toda carta do leitor, ela é baseada em alguma notícia, em algum texto que você, como leitor, leu ali, ou no jornal, ou na revista. Então, nesse caso, olha, é até de uma notícia da avaliação que vocês receberam aí. Então, você pode depois reler. Vamos agora dar total atenção à nossa carta do leitor. Vamos lá? Olha como começa. São Paulo, 10 de maio de 2020. E viram aí, é uma carta bem recente, não é mesmo? E olha o que vem a seguir. Olá, equipe do Estadão. Gente, perceberam aí, quando eu estou dizendo olá, equipe do Estadão? Quem será Estadão? É essa ideia, é quem é o meu destinatário, aonde essa notícia foi publicada, que pode ser qualquer lugar, por exemplo, CHC é um que nós lemos muito, Revista Recreio, qualquer um. Então, está destinado exatamente a quem publicou aquela notícia. Continuando, olha, aqui. Meu nome é Adriana Guedes, tenho 10 anos e estudo em uma escola pública de São Paulo. Eu li com a minha tia a notícia: vértebra de dinossauro é encontrada em barranco no interior de São Paulo, publicada em 5 de novembro de 2019. Eu amei a notícia, pois não fazia ideia que no Brasil, ainda mais no interior do meu estado, tinham tantos fósseis. Achei interessante o fato de encontrarem espécies inéditas de aves da era dos dinossauros, principalmente porque os paleontólogos de 3 países estão trabalhando em parceria para identificar as espécies. Quando eu crescer, também quero ser uma caçadora de dinossauros, mas até lá, gostaria que vocês publicassem mais notícias com esse tema. Um abraço, Adriana Guedes. Viram aí? A proposta era justamente escrever uma carta do leitor e isso foi feito baseado numa notícia específica. Vocês repararam que ela traz aqui
essa importância de coisas que ela não sabia e de coisas que ela aprendeu a partir da notícia e que ela achou muito curioso. Por exemplo, o fato de ter 3 países envolvidos nessas pesquisas, que nesse caso é Estados Unidos, o próprio Brasil e a Argentina. Você aí de casa pode reler essa notícia e também descobrir por que ela usa esse termo, por exemplo, aqui, olha, entre parênteses, caçadora de dinossauros. Já fica aí para você ficar com aquela, como a gente diz, pulga atrás da orelha, por que será que ela faz isso? Então, já convido você a ler os textos que tem aí na sua avaliação, em todos os materiais que você tem do Ler e Escrever, e bem atentamente. Então, agora, vamos olhar para esta carta novamente com mais detalhes. Eu separei aqui alguns pontos muito importantes para nós lembrarmos. Por quê? Esse gênero textual, ele tem, assim como os demais gêneros, uma estrutura, elementos que são importantíssimos e essenciais para que seja uma carta do leitor. Você, aí de casa, está sempre acostumado a ler diversos gêneros textuais. E é bem importante você começar a observar quais elementos se repetem para determinados gêneros, porque aí, não que você precise classificar todos, mas quando você tem aí a proposta de ler e ter que produzir, você já vai saber o que você precisa colocar no seu texto. E essa é a nossa proposta, olhar bem atentamente o que é essencial para o nosso texto, para esta carta do leitor. Então, reparem, no número 1, olha lá, separado, São Paulo, 10 de maio de 2020. O que isso significa? Está indicando o local e a data. Não se preocupem agora, porque depois o próximo slide já tem tudo completinho para vocês fotografarem. Mas é para a gente ir olhando bem direitinho e vocês analisando junto comigo. Olha no 2, eu digo olá e falo aqui, neste caso, equipe do Estadão. O que isso significa? É o que a gente chama de saudação. É o que você faz, por exemplo, quando você chega em algum lugar, na casa de alguém, até mesmo na escola. Você dá lá o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu oi, o seu olá. É a forma que eu me comunico. Então, é a minha saudação. E com quem eu estou falando, que nesse caso é o meu destinatário, tá certo? Que é esta equipe aqui específica. Para cada notícia, para cada outro jornal ou outra revista, eu vou mudando ali quem é esse meu destinatário. Depois eu tenho, olha que interessante, meu nome é Adriana Guedes. Quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Lembra que a gente viu lá que a carta do leitor, as pessoas não estão ali presentes, não estão se comunicando diretamente? Pois então, eu preciso me apresentar. Para quem é que eu estou escrevendo? Então, nesse caso, este parágrafo aqui, ó, é todo de apresentação, esse ponto 3, dizendo quem ela é, né, onde ela estuda, quantos anos tem. Você pode, inclusive, dizer outras coisas além disso, né? Sempre tomando cuidado para se apresentar de uma forma respeitosa, seu nome completo e tudo mais. Agora, olha o que nós temos. Isso é bem importante. Eu li com a minha tia a notícia. E aí ela coloca o nome da notícia. Isso é citar a matéria lida, não é? Ela coloca a manchete, que a gente chama de manchete, que é esse título da sua notícia. E ela traz isso, tanto o nome quanto quando foi publicado. Quanto mais detalhes você der, é melhor, porque pensa, quantas notícias são publicadas? Muitas, inúmeras. Então, você posicionando e dizendo, foi essa, no dia tal, no ano tal, isso ajuda quem está lá lendo a identificar o que é que você está querendo dizer, qual é a sua opinião sobre aquilo ou até a sua solicitação. Olha o próximo, eu juntei em 2 parágrafos. Por quê? O que ela está dizendo? Olha, eu amei a notícia. Isso é o quê?
uma opinião. Ela está dando a opinião dela sobre o que ela leu. E ela não fala só, gostei e acabou. Claro, você, aluno de 5º ano, não faria isso, não é mesmo? Ela vai dizendo por quê, olha. Pois é o meu porquê. Não fazia ideia que no Brasil, né, tinha lá os fósseis, sobretudo no interior. Olha só que bacana. Ela entendeu e compreendeu a notícia para trazer, olha, elementos sobre ela. E ela continua. Achei interessante o fato de encontrarem espécies inéditas. Então, ela vai dando elementos da própria notícia. E isso é o quê? A opinião dela, o que ela aprendeu a partir daquela leitura. E olha o próximo parágrafo. E vocês vão ver, né? Tem aqui uma seta de cor diferente. Por quê? Porque esse não é um elemento obrigatório para uma carta do leitor. Ele é opcional. Você pode colocar ou não. Por exemplo, quando você diz aqui, ó. Ela fala, quando eu crescer, também quero ser uma caçadora de dinossauros. Até aí tudo bem. Mas olha a solicitação que ela faz. Até lá, olha que bacana. Gostaria que vocês publicassem mais notícias com esse tema. Ela também poderia dizer que ela sempre lê a notícia daquele veículo de comunicação, daquela revista. Ela poderia dizer isso, mas ela quer outras notícias desse tipo, com esse tema. E aí ela vai terminando, ó. Um abraço, que é de novo o que você faz quando também vai embora da escola ou sai da casa da sua avó, da sua tia. Você diz até logo, um beijo, tchau. É a mesma coisa aqui, é a despedida. E termina, claro, com o seu nome, a sua assinatura. Então, vamos olhar agora como ficou esse quadro, né? Com a letra toda direitinho, porque às vezes aqui não sai tão preciso como nós gostaríamos. Então, eu já trouxe para vocês tudo que eu fui falando, olha. Local e data, saudação e destinatário, a apresentação do remetente, de quem está escrevendo, citação da matéria lida, opinião sobre o texto, importantíssimo, uma sugestão ou solicitação, ela está sugerindo para que eles publiquem outras notícias com esse tema, porque ela acha muito importante. Uma despedida e a assinatura. Agora, reparem só, eu trouxe aqui para nós algo bem importante, que é uma estrutura, é uma sugestão de como você em casa poderia pensar na produção da sua própria carta do leitor. Essa sim, pode tirar aí um print, uma foto da tela, que ela é bem importante. Claro, pode apresentar outras variações, você pode colocar outros elementos, mas é uma sugestão de estrutura para como você aí em casa pode pensar numa produção autoral. Você lê qualquer notícia e tenta aí fazer a sua carta do leitor. E você pode até mandar. Claro, agora nós temos outras formas nesse momento de mandar. O correio não está com a mesma rapidez como antes, mas tudo bem. Você também pode, de repente, fazer por e-mail ou deixar escrito e mostrar para sua professora. Tenho certeza que ao mostrar isso para sua professora, ela ficará infinitamente orgulhosa da sua produção. Então vamos olhar agora esses elementos estruturados na própria carta do leitor. Vamos lá? Como começamos? Nome da sua cidade. No caso, aquela menina, Adriana Guedes, ela é daqui de São Paulo. Então, ela colocou São Paulo, que é o nome da cidade dela. Mas você que está aí em Ribeirão Preto, Ribeirão Pires, Mauá, seja a cidade que for, vai colocar o que aqui? O nome da sua cidade. Tem aquela vírgula para separar o nome da cidade da data e coloca a data, o dia em que você está escrevendo. Depois, o mês, e eu já deixei prontinho o ano. Mas é claro, o ano que vem, se você for escrever, 2021, e assim vai. É só uma sugestão de modelo de produção. E depois, o que temos? Bem importante, hein? A saudação, eu deixei aí bem com negrito, porque você pode mudar essa saudação.
eu coloquei um olá, que é justamente sugestão. E na sequência, o destinatário. Quem é esse destinatário? É para quem você vai escrever. Leu uma notícia do CHC, você vai escrever para o CHC. Leu uma notícia de outro lugar, você vai escrever para aquele lugar. E próximo, olha só, no seu parágrafo de apresentação. Meu nome é, põe o seu nome aqui completo. Por quê? Porque é muito importante o nome completo, não é mesmo? Quantos Pedros, Caíques, Marias, Murilos tem por aí? Mas com o nome e sobrenome, especificamente é você no máximo mais um, porque pode acontecer. Mas você está dando mais informações sobre você. Tenho, põe a sua idade, tantos anos, 10, 11, estudo na, e aqui é o que eu falei da variação. Você pode pôr o nome da sua escola, o nome da sua professora, claro, se você quiser. A série, por exemplo, estou no 5º ano, da professora Jane, da professora Francine, da professora Regiane, Mônica, pode ser qualquer nome, você pode ir dando mais detalhes, tudo bem. Depois, li a notícia e coloque o título da sua notícia. Aqui tá entre aspas, justamente porque o nome que a gente dá é manchete, mas você pode entender como o título. Publicada em data de publicação, sobre colocar o principal assunto, que falava sobre os dinossauros, que falava sobre o uso de celulares na escola. Aí você lendo a notícia, você já vai saber qual era o assunto principal. E depois, olha só, dar a sua opinião. Nesse daqui, dê a sua opinião sobre o texto que você leu. O que você gostou nesse texto? O que você aprendeu? Às vezes tem textos que nos convidam a concordar ou discordar do que está ali. Por exemplo, esse que caiu em alguma prova sua há um tempo atrás sobre o uso de celular, por exemplo, nas escolas. Você concorda, discorda? E lá você também vai ver a opinião de outras pessoas. Então é bem importante você também colocar a sua opinião sobre a matéria que você está lendo. E, como eu falei, sugestão e elogio é optativo. Eu coloco se eu quiser. É claro que vai enriquecer ainda mais a sua produção. E depois, a despedida e o seu nome. Olha só, eu preparei aqui para vocês e dessa parte também tira um print porque vale a pena. Tira uma foto da TV, porque é um checklist. Isso é bem importante. Depois de você produzir aí a sua carta, você precisa reler atentamente tudo o que você fez, a sua produção. E aí eu preparei esse checklist para você, a partir do momento que vai fazendo a leitura, marcar se você já colocou aquele elemento ou se você ainda precisa voltar, refazer e colocar para a sua produção ficar maravilhosa. Então, tira aqui um print que é bem importante. E aí na sua casa, você vai fazendo. Coloquei também. Novamente, pus aí uma apresentação pessoal boa. Citei a matéria e coloquei a opinião. Esse daqui, reparem, novamente, ele está em destaque. Por quê? Porque não é um elemento obrigatório, mas você pode colocar também. Despedida e a sua assinatura. Lembrando que na assinatura, coloca o seu nome para que a pessoa leia. Às vezes colocam aqueles rabiscos de assinatura, né? Não é interessante. Coloca mesmo o seu primeiro nome, o primeiro e o segundo, o primeiro e o último sobrenome, e assim a sua carta ficará incrível. E chegamos ao fim de mais uma de nossas aulas, só para retomar o que nós tivemos a oportunidade de explorar hoje. Então, o gênero carta do leitor, quais são os seus aspectos, as funções, né? Qual é a função desse texto, a situação comunicativa que ele está inserido, o processo de escrita da carta e os elementos essenciais e uma sugestão aí para a autonomia de produção de vocês. Eu vou deixar uma votação porque muita gente tem pedido e tem gostado e participado para vocês
Instagram. E eu espero na próxima oportunidade. Até lá. Um grande beijo. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Excelente. Estou confortado esperando o nosso momento. Isso, tomara que seja eu dessa vez. Tá, vamos dar sorte. Vai. Quem vai contar? Eu. Você. Posso? Pode. Tá, ok, eu conto. Então, brincando com poesia. Vai. Então vamos lá. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Ludovico! Uau! Minha vez agora, gente. É questão de sorte, Você escolheu um livro bem legal. Fica bem, Esse Eu aqui, tô ótimo. A gente vai ouvir a poesia, que é muito legal. Eu vou ler do Gil Veloso, do livro Poesia Brincando. Eu vou ler Qual? uma bem que... Essa já a gente... essa aqui a gente não leu ainda. Se chama Vocação. Uau! Berra uma vez, berra duas, três. Berrou, até que a mãe vaca acordou. E deu de mamar ao bebezerrinho birrento, que mamava e berrava e mamava, e não parava de beberrar. Então, a mamãe vaca soube da vocação do filhote. O bezerro bizarro berrava que se esgoelava porque queria ser cantor de rock. Vocação do Gil Veloso. Oi! Bem-vindo a mais um episódio de Tudo Sobre Bandeiras. E a bandeira de hoje é... a bandeira da Dinamarca. Um país que fica lá na Europa e onde há muito tempo viviam os famosos vikings. Você sabia que a bandeira da Dinamarca é sinônimo de comemoração e festa? Por isso que lá é tradição decorar uma festa de aniversário com várias bandeiras do país, até mesmo um bolo. Será que são comestíveis? Não são. Bom, espero que tenha gostado do episódio de hoje. E até o próximo. Tudo sobre bandeiras!
programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do 5º ano. Aqui quem fala é a professora Aline Gack. E se eu estou na área, não, para tudo. Não é hora de matemática, agora é hora de história. Isso mesmo. Grandes mestres, eu fiz questão de chamar a professora Aline, porque pensa numa parceira, é a professora Aline. E aí eu falei, professora Aline, começa aquela seu, olá, galerinha, e se estamos aqui, como que é, professora? Se eu estou na área, é porque hoje é dia de matemática. Isso, mas não, porque nós vamos à matéria mais top do universo, que é a história. Oi? Não, mas vai dar tudo certo. Como vocês vão ver. Professora, sabe o que eu estava pensando quando eu estava vindo para cá? Sobre os direitos. Direitos. Por exemplo, eu tenho o direito de gostar de história? Sim, acredito que você tem o direito de gostar de história. E você tem o direito de gostar de matemática? Tenho total direito de gostar de matemática, vocês não acham? Mas existe o seu direito, ele é melhor que o meu? Deixa eu pensar um pouco. Não, eu acho que não tem um direito melhor do que o outro. Acho que temos direitos iguais, não é isso? Opa, direitos iguais. Aliás, por falar em direitos iguais, grandes mestres, normalmente isso é discutido na nossa Constituição. Sim, é verdade. Segundo a nossa Constituição, temos direitos iguais. Ponto. Não importa se eu sou homem ou você é mulher? Não. Segundo a Constituição, não. Não importa se eu sou rico ou o outro é pobre? Segundo a nossa Constituição, não. Não importa, por exemplo, a minha origem cultural? Não segundo a Constituição. Muito bem. Então, grandes mestres, vocês já perceberam um spoiler? A aula de hoje, sim, é a aula sobre direitos. Aliás... Só um minutinho. Como a aula é de história, eu vou me pedir licença para trocar de lugar com o Pro, que a gente fez essa brincadeirinha no começo, mas o lugar aqui é dele, certo? Então tá, vamos trocar Pro. Que massa! Apesar que num processo de construção pouco importa o lugar que nós vamos ficar, não é? Verdade. Mas, professora Aline, olha o título da aula. O meu direito é o mesmo que o seu? E aí, galerinha do 5º ano? Vamos lá, que primeiro vocês passo. acham? Coloquem no chat o meu direito. O direito da professora Aline é o mesmo que o seu? Pensa, é sim ou não? Ou você acha que as pessoas têm direitos diferentes? Olha, a grande maioria Sim. do nosso chat da galerinha do 5º ano tá dizendo sim. Sim. Aí, Sim, ó, é. a Isa colocou não. Mas olha só, sabe, a Isa, eu acho que quando ela colocou não, ela trouxe talvez outras referências, professora Aline. Quais, talvez, Pro? Por exemplo, as referências que nós temos da sociedade. A Isa, por exemplo, ela deve ter olhado e falado, mas eu vejo pessoas que têm direito à moradia. Sim. E tem pessoas que deveriam ter direito à moradia e não têm. Uma ótima questão essa de se pensar, essa que a Isis pensou, é verdade. Eu achei interessante. Ou talvez ela olhou assim e falou, as pessoas têm direito à alimentação. Sim. Todos têm direito à alimentação. Todos têm direito. Mas aí a Isa deve ter olhado e falou, mas tem pessoas Que não têm. Peraí, então está um pouco confuso. Vamos pensar assim, grandes mestres. De fato, os direitos, eles são universais. Todos devem ter os mesmos direitos. Aliás, a gente já discutiu. A nossa Constituição é a cidadã. Segundo a Constituição, todos temos direitos iguais. Pronto. Ponto. Então eu tenho como resposta, o meu direito é o mesmo que o seu? Sim. Ponto e acabou. Sim. Professora Aline, por gentileza, até para acalentar o coração das nossas queridas professoras e professores, você, por gentileza, pode ler o descritor e a habilidade? Com certeza. Pessoal, a nossa habilidade de hoje é a seguinte. EF05HI04, que quer dizer o seguinte: associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Essa é a nossa habilidade de hoje, galera. Uau! Peraí, inclusive tem um grifo, os direitos humanos. Pensando nisso, o tema da aula, sim, vai ser os direitos humanos. E olha, é um tema complicado, professora. Agora eu entendi. Então o tema hoje, direitos humanos. Pois é. E vocês viram, molecada, quantas dicas eu vim dando acerca dos direitos? Professora Aline, se a gente pensar a palavra direito humano, certo, seria então um direito que a pessoa, pelo simples fato de ser humana, tem?
Olha, se a gente for analisar as palavras, eu acho que é mais ou menos isso, hein? Então, são direitos que todos os humanos têm, é isso? Ponto, mais acabou. ou menos isso? Tá, e aí vamos refletir um pouco. Então eu posso falar que os direitos humanos são universais. Pelo menos todo mundo que é ser humano tem o direito. Todo mundo que vive aqui na Terra e que é humano teria os mesmos direitos, é isso? Opa, peraí. É porque às vezes tem gente que não é a favor dos direitos humanos. Ah, entendi. Mas aí, peraí. Se a pessoa não é a favor dos direitos humanos, então ela não é a favor do seu autodireito. Sim, porque se os direitos são dos humanos, então também é o seu direito. Peraí. Não é isso? É isso? É isso, molecada. Coloca no chat. Vocês acham que o direito humano, ele simplesmente é um direito que responde pelo simples fato da pessoa ser humana? Deixa eu ver. Olha, a galerinha tá dizendo que sim, que é isso mesmo. Olha lá, ó. Não sim, sei. Tem uma resposta ou outra dizendo não. Não, sim. Então o pessoal ainda tá na dúvida, o pessoal do chat. Isso é só para te provocar um pouco, Aline. Enquanto eu tava olhando no chat, você viu que a galera colocou? Aqui é time sorte. Eles lembram. Eu não quero falar sobre isso, porque agora é aula de história. Show Só de quero bola, dizer amores. Tá? Isso mesmo. Então, vamos discutir aqui. Olha que pergunta pancadão. Molecada, vocês perceberam na habilidade, aliás, professoras e professores responsáveis, vocês perceberam que na habilidade nós vamos discutir a noção de cidadania aliada aos direitos humanos. Bom, nós já discutimos em aulas anteriores que o cidadão, ele é um ser de direitos e deveres Sim. presente na Constituição. Sim, Ponto. direitos e deveres. Um cidadão brasileiro, assistido pelo Estado brasileiro, Certo? ele tem as mesmas seguranças. Muito bem, aí eu jogo essa pergunta. Olha que pergunta pancadona. Quinto Ó, ano. galerinha do quinto ano, presta atenção na pergunta, Seguinte, hein? já anotem esta pergunta. E eu esqueci de uma coisa interessante. A comunidade cega, eu não fiz a descrição. Verdade. Bom, gente, o professor Rodrigo hoje está sem óculos, com uma camisa laranja, uma calça vermelha, vinho, e o tênis preto, o único que eu tenho. Beleza? Sem boina. Professora Aline, como você está? Eu estou com uma blusa de lã verde, uma calça listrada e estou de bota para ficar um pouquinho mais alta, próximo do professor Rodrigo. Perfeito. Então é isso, lembrando que o nosso cenário ele é composto basicamente de madeira e ao centro uma tela. E aí todas as leituras que eu estou fazendo aqui, grandes mestres, é o que está na tela, tudo bem? Isso Então mesmo. na tela tem uma pergunta. Como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, com os princípios de respeito à pluralidade, com o princípio de respeito aos direitos humanos? Uau! E aí, pergunta Vamos lá. complexa, Ó, não? como que você... Gente, como que você consegue ser um cidadão respeitando a diversidade, respeitando a pluralidade e respeitando os direitos humanos? Vamos lá, se não colocar no chat eu não continuo. E Aqui aí, tem uma galera dica do da quinto resposta. ano? Quinto ano, eu quero ver Deixa eu ver. interação. Vamos, Deixa eu pessoal. ver, deixa eu ver. Galera, usem. O oráculo já deixou na tela. Usem direitos e deveres, respeito e pluralidade para fomentar a resposta. Vamos lá. E aí? Ó, teve Tem uma- gente dizendo que não entendeu muito bem. Olha Respeito. só. É verdade. Quinto ano, saca aqui comigo, vou explicar para vocês. Olha só. Nós queremos ser cidadãos. Cidadãs, todo mundo. Perfeito? Aí, para ser cidadão, nós temos que respeitar a diversidade cultural, ou seja, respeitar as diferentes culturas, bem como temos que respeitar as diferentes origens, bem como temos que respeitar os direitos humanos. Esta é a noção de cidadania. E como se faz isso? Foi mais claro? Como que se faz isso? Pensa comigo. Olha, Deixa eu ver. a grande galerinha do quinto ano está dizendo que a gente tem que respeitar. Que Beleza. o princípio é respeitar. Olha, alguém colocou que eu sou carecão. Ainda bem que ele avisou, né? Senão eu não ia ficar sabendo. Olha só. Eu também não tinha percebido. Muito obrigada. Não, Ufa. não tinha. Olha só, respeito, o que mais? Olha, Respeito. uma aluna que eu não vi o nome, infelizmente, colocou que nós, sobre a igualdade. 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 Perfeito. Olha só. Geral tá colocando respeito, Respeito. mas lá em cima, aqui já passou, colocou também ter consciência. Muito bom, ter consciência. E aí verdade. que tá uma coisa louca. Professora Aline, a gente fala muito de ter consciência, né? Sim. A gente sempre fala. E é muito fácil falar Verdade também. e agir. Normalmente é mais fácil falar, né? Independente do que a gente fale, normalmente é mais fácil falar. É muito mais difícil fazer, colocar em prática, né?
E aí eu quero conversar com o quinto ano. Gente, o Probaglini, antes de ser Probaglini, eu sou Rodrigo Ferrari Paglini. RG tal, tenho RG, tenho CPF. E por muitas vezes, antes mesmo de ser professor, eu também erro. Sim. Isso é normal. Sim. Eu também erro. Só que a partir do momento que eu erro, eu ativo o modo consciência. Eu olho aquele meu erro e falo, peraí, o que eu fiz não é legal. A maneira como eu agi talvez não foi de uma maneira tão legal. Talvez eu tenha que rever o que eu acabei de fazer ou a maneira que eu falei, né? Exatamente. Porque às vezes eu feri um outro humano, às vezes eu feri um outro direito humano. Sim. E aí eu, caraca. Só que o problema não é errar. O problema é não reconhecer o erro. Sim, até porque errar, nós todos erramos, né? Como você acabou de falar, você erra, eu também erro. Eu erro aqui, vocês veem eu errando, eu erro no particular. E assim, o importante é que a gente reconheça os nossos erros, né? E que a gente, às vezes, e na maioria das vezes, se retrate. Uau! Né? Então, peraí. A partir do momento que eu me retratar, professora Aline, eu estou dando um direito, por exemplo, à liberdade de expressão de um outro humano? Se eu me retratar, sim. Boa. E se eu não me retratar? Então, se eu não me retratar, talvez eu não tenha nem reconhecido o meu erro. Muito bem. Então, molecada, a gente, olha só, já anota esse caveirão no caderno. Isso anota. Anota esse caveirão no caderno, esta pergunta, como associar, vou falar devagarzinho, ó, como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Agora, pequenos gafanhotos. Olha só. Eu tenho 3 dicas para vocês fomentar essa resposta. Primeiro passo, nós temos que compreender os nossos direitos, bem como compreender os nossos deveres. Sim. A partir do momento que você consegue compreender os direitos e os deveres, você passa a ter respeito. Pessoal do quinto ano, eu estou aprendendo junto com vocês, hein? Mas isso é muito Vamos legal. lá. Ó, você passa a ter respeito. Tá. Esse respeito te coloca em qualquer sociedade, porque a partir do momento que você passa a ter respeito, você começa também a viver com a lógica plural. Tá, entendi. Olha, essa seta ela é proposital. Os direitos e os deveres, eles caminham junto pelo respeito e a diversidade. Deixa eu falar um negócio para vocês, quinto ano. Essa palavrinha pluralidade, ela pode parecer difícil, pluralidade. Mas sabe lá em português, quando você está aprendendo singular? É difícil de falar. Como que fala? Fala rápido. Não, pera, calma aí. Pluralidade. Isso, muito bem. Pronto, falei certo. Eu adoro. Viu? Time sorte. Ô, molecada, é o seguinte. Sabe quando você está lá em língua portuguesa aprendendo o singular e o plural? Singular, um. Sim, plural, isso mesmo. mais de um. Né? Então, inclusive, né, vamos falar aqui de matemática, né? Pode falar. Não é verdade? Avante matemática. Tá, então, singular é um. Plural, mais de um. Plural é mais que um. Mais que um. Mais então, que 2, 3. Tá. Então, se você valoriza a pluralidade, você está valorizando a sociedade. A não ser, pequeno gafanhoto, que você mora numa ilha deserta no meio do Pacífico, só você. Apesar que é bem difícil isso acontecer. Porque, antes de mais nada, o ser humano... Pega... E aí, galera, vou olhar o chat, Ele vai. é um ser social, grandes mestres. O ser humano, ele é um ser social. A gente não consegue... Como nós somos plurais, como né? nós somos. Nós e aí somos a pessoa... plurais. E é louco que nós somos plurais e as pessoas querem ser singulares. Não. Não, lindos! A maioria, inclusive, na situação que nós estamos agora, desse distanciamento, muitas pessoas sentiram falta das outras. Sim! Não é? E percebeu que não dá para ser o tempo todo singular. Que a gente precisa ser plural. É ou não é? Então já deu para ver a dica, né? Beleza. Vamos lá, então. Opa, avança. Aí. O que são direitos humanos? Joguei o que pro são chat. os? Joguei pro Galera, o que chat. são os direitos Vai. humanos? Eu já dei esse spoiler, vai. Já dei. Verdade. Deixa Já deu eu ver. várias dicas, vamos. Não é possível. Vamos lá. O que são os direitos humanos? Respeitar o próximo, tá dizendo ali. Respeitar o... Fala um direito humano. E aí, galera, pensa. será que algum de vocês sabe algum direito? Igualdade. Igualdade, liberdade. Que mais? Que mais, galerinha? Então, aí ele fala, o nome já diz a resposta, é o direito humano. Gente, quinto ano, né, gente? Já dá pra, né? Amplia, vamos lá, deixa eu ver. Tem gente que falou direito à alimentação. Direito à alimentação, eles são danados, eles estão pegando a minha colinha. Pior que estão. Brutalidade na população, rapaz! Não, Eu isso... acho que ele quis dizer pluralidade.
Meu Deus! Meu Deus! Não brutalidade. Eu olhei assim e falei, não! Não. Por favor, isso não é um direito E humano. se ele quis dizer isso, não. Pluralidade, não brutalidade. É o gente. corretor. Por favor, Vamos lá, esse corretor, ele é egoísta. Ó, tem gente falando de cidadania. Cidadania, que mais? Economia, beleza. Vamos lá. Eu até tentei, olha só, se você vai observar aqui, se vocês observarem neste desenho, então eu tenho o que são direitos humanos e ao fundo eu tenho apenas a silhueta de várias pessoas. Sim. Pouco importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso. São, na realidade, humanos. Humanos. Pronto. E Certo. essa foi a ideia. Quando eu estava montando esse slide, professora Aline, e aliás, estudantes responsáveis, eu falei, será que eu coloco várias pessoas? Só que aí se a gente coloca várias pessoas, cada um tem uma característica muito definida. E Somos muito diferentes. Né? E aí de repente ia ficar, os direitos humanos só são para aquele tipo de pessoa. E não. Os direitos humanos são universais. Que é o que a gente começou a falar hoje, né? Então eu optei em colocar, porque assim você não sabe qual é a origem, da onde veio, homem, mulher, enfim. Sim. Pronto, isso é muito importante. Os direitos humanos, eles são universais. Beleza? Universais. Mas ainda assim a gente não trouxe alguns direitos humanos. Sabe por quê? Tá. Porque eu gosto de ir alimentando. Tem um documento, grandes mestres, com 30 artigos. Um documento. Esse documento, ele foi redigido pela ONU, Organização das Nações Unidas. Tá. Este documento, ele recebe o nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pro Aline, quando você lê esta palavrinha universal, o que você imagina? Quando eu penso em universal, eu já ligo uma palavra a outra, eu penso em universo. Logo. Quando eu penso em universo, eu penso no nosso mundo inteiro, né? Universal, uma coisa que seja universal. Eu penso isso, eu faço essas ligações. Que na realidade era o que a galerinha do 5º ano devia estar fazendo, essas ligações. Olha, ela deu bronca, né? vocês estão vendo, né? Não, Ela deu bronca. Porque a gente tem que ler títulos e fazer ligações, né, galera? E a Aline deu bronca em Não vocês. não dei bronca. Cara, o que aqui tem... Vamos lá. Mas olha só, essa declaração, eu vou contar para vocês. A história é muito rápida, tá, gente? Que a gente não tem muito tempo, porque a aula já está acabando. O século XX, ele é marcado por duas grandes guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se a gente somar as duas guerras, a gente vai ter mais de 100 milhões de mortes. 100 milhões. Gente, 100 milhões é muita gente, E né? assim, pessoas matando por outros estados. Muita coisa. Somando as duas guerras. Alguns dados apontam mais, outros dados apontam menos, mas eu coloquei 100 milhões assim para agradar gregos e troianos. Geral, né? Isso. E depois que termina a guerra, os países do mundo, principalmente os envolvidos na guerra, um olha para o outro e fala, nossa, eu acho que a gente tem que pensar no direito humano, a gente tem que pensar no direito à vida, no direito à moradia. Sim. Nós temos que criar uma organização onde as nações sejam unidas. Entendi. Depois de tanta guerra, né? Depois de tanta... mas é isso. Então, primeiro você mata a pessoa, você olha a tristeza para falar, temos que fazer algo. Tipo deslizamento no final do ano. Você passa em novembro, aí você vê a casa a ponto de sofrer o deslizamento. Aí você fala, vai cair. Aí depois que cai, você fala, a gente tem que fazer algo. Mas aí depois que caiu... Depois que caiu já não adianta mais. Verdade. Mas enfim, aqui antes tarde do que nunca. Veio essa declaração. Essa declaração ela é composta por 30 artigos, inclusive pequenos gafanhotos. Se você der uma googada bem simplesinho, Declaração Universal dos Direitos Humanos no Google, o documento oficial ele vem de cara porque é reconhecido pela ONU e você vai ler os artigos. Então, essa declaração, ela põe direitos básicos que todo ser humano deve possuir, todo. Certo. Aqui a Eleanor Roosevelt exibe a edição em espanhol do Jornal das Nações Unidas contendo a declaração. Declaração Universal. Aí, são 30. O que eu fiz? Eu separei aqui, porque eu sou bonzinho, alguns direitos humanos que a declaração diz. Porque você é o quê mesmo? Bonzinho. Bonzinho, entendi. Bonzinho. Claro. Vamos lá. Primeiro passo, galera, eu vou explicar o porquê desta imagem onde eu tenho uma gaiola com pássaros saindo. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, antes de mais nada, ela dá a liberdade à pessoa pelo simples fato dela ser humana. E a gente deve pensar assim, professora Aline. Mas eu já sou livre. Será? Será? Amores, a liberdade é algo tão recente na história e mesmo assim, muitas pessoas ainda não têm a liberdade. Estão presos sobre a economia, estão presos sobre um trabalho, estão presos sobre uma fome. Desigualdade social. Estão presos sobre a desigualdade social. Isso mesmo. O que ela diz? Primeiro passo. Eu trouxe, gente, de novo, são
4 itens, só que são 30. Então é só para dar uma apanhada Só trouxe e dar alguns tópicos, né? aquele gostinho da cidadania igual a habilidade pede. Então, E aí os primeiro... alunos curiosos do 5º ano depois vão lá ler, entendeu? Não, eu tenho certeza. Eu ensinei, Eles vão cara. procurar e Não, vão lá top, ler, entendeu? Vão sim. Claro. Olha que interessante. Primeiro passo, liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Quando fala em liberdade religiosa, você tem o direito de escolher a sua, Religião? bem como eu tenho o direito de escolher a A sua religião. ponto. Eu vou te expulsar do meu país se você não tiver a minha religião? Segundo a declaração, não. Não, liberdade religiosa. Isso. As pessoas têm que ter liberdade. Sim, Afinal, nós vivemos um mundo plural. plural. Olha Ó só. a pegadinha, quase que eu não consigo falar. Liberdade de expressão. Você pode construir uma opinião, uma fala, uma pesquisa? Teoricamente, sim, né? Sim, pode. Sim, sem ofender ninguém. É, então, a gente tem que agora- pensar nisso, né? Fecha aqui comigo, pequeno gafanhoto. Esse lance de liberdade de expressão, importantíssimo, tá, 5º ano. Você não pode confundir a liberdade de expressão, importante, não confunda a liberdade de expressão com o desrespeito ao próximo. Sim. A sua liberdade de expressão tem que respeitar a liberdade de expressão do outro. Porque por muitas vezes você quer falar, vou falar o que eu penso, liberdade de expressão. E aí você acaba ferindo o que o outro também pensa. E a partir do momento que você fere o que o outro pensa, você está impondo e aí você está quebrando a liberdade de expressão. É isso mesmo. Então você não pode atrapalhar também o que o outro. Inclusive, a gente tem um clássico exemplo que é o nosso chat. O nosso chat. Liberdade de Né? expressão. Teoricamente, vocês têm liberdade de expressão desde que Não fira. ofenda aos colegas e nem a nós. Isso, nossa, boa Não é? comparação. O chat, vocês ó, tem liberdade de expressão. Tanto que o professor Rodrigo fica pistola quando vocês acabam ofendendo um outro. Então, peraí, Sim. ali você passou do limite. As pessoas têm que ser respeitadas dentro do seu espaço. Mas a liberdade de Verdade. expressão é uma coisa muito interessante. Outra coisa é direito à propriedade. Então, você tem um espaço seu, Seria o direito a uma residência, direito a uma moradia, isso, direito, boa. Certo. E, por último, mas claro, não menos importante, né, grandes Não mestres? mesmo. Condenação de práticas como a tortura e a escravidão. Condenação. Não Então- deveria nem estar na Não, não, Declaração não, não. Universal, né? Pois é. Não deveria estar, né? Mas a declaração aponta, ela vira e fala, eu condeno qualquer tipo de prática com a tortura ou a escravidão. Vou contar um negocinho para vocês aqui, grandes mestres. O mundo hoje, século 21, 2020, julho, nós estamos em julho, né? Julho, ainda julho, é, ainda porque, julho. Cara, perdi a julho. Ainda julho. Hoje, tem mais pessoas escravizadas no mundo do que no período escravocrata, do que no período quando, por exemplo, aqui no Brasil, era legal escravizar. Pra mim, isso tem não mais. é legal. Não Ah. é legal. Nem um pouco. Deixa eu só explicar para a molecada, quando eu falo a palavra legal, amores, eu tô falando Sim. que era lei, tá bom? De lei. Nossa, óbvio. É. Não, mas acho que a galera já É, a sacou. galera do 5º ano sabe disso. Então, amorecos, olha só, grandes mestres, isso é alguma coisa. E convenhamos, todos os humanos têm direito à liberdade religiosa, liberdade de expressão, propriedade, condenação. Ela condena. Gente, tanto que, vou contar uma coisinha para vocês. Escravizar, torturar, tomar atitudes xenofóbicas, atitudes de racismo, tem que condenar, não tem desculpa, é condenação. Fez isso, está errado. Pronto. Fez isso, está errado. Porque às vezes as pessoas, não, é porque, Não, sabe... e parando para pensar, se eu faço isso, eu já estou tirando o direito do outro. E aí você já está indo contra, gente. Já está indo contra a declaração. Direitos humanos, humanos, todos. É que Sim. sabe qual é o problema, Aline? Infelizmente, tem alguns que eles pegam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí eles vão ler. Aí eles lêem assim, direitos humanos, exceto... É. Tem uma galera que é assim. Coloca Vamos lá, a seu amores. favor, né? Esse aqui é o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o primeiro. O primeiro. Tem outros Olha 29. que legal, o Pro já trouxe o primeiro, O hein? primeiro, até para dar o gostinho, mas olha que legal. Olha o que o primeiro artigo diz. Todos os seres humanos... como o oráculo colocou na tela, gente, ó. Vai grifar. Todos os seres humanos... Eu vou repetir. Todos, não tem exceto. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Todos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Que coisa mais linda Nossa, do meu maravilhoso. coração. Maravilhoso.
Amorecos, hoje eu não vou deixar nenhuma provocação para vocês. Aliás, deixar sim para quem quiser conhecer os outros itens. Sim, sim. Professora, você abriu a aula e, com todo respeito, você vai fechar a aula, Não. tá bom? Então eu só vou aqui agradecer a sua companhia. Muito, muito obrigado. Lembre-se, gente, juntos sempre somos mais fortes. Eu também erro. Sim, Todos nós erramos. todos nós. Mas a consciência é o que vale. Valeu, galera, professora Aline. Galerinha do 5º ano, vou encerrando a aula aqui de História do Baglini. Já já eu volto com matemática e beijão, galera. Tchau, tchau, gente. Veja essa bola. O que ela lhe diz sobre a matemática? Entre os desarranjos dos labirintos de Heliópolis, uma das maiores áreas de adensamento populacional do estado de São Paulo, surgiu o bairro Educador, considerado inovador e criativo pelo Ministério da Educação. Para entender melhor a função social dos registros de imagens, nós abordaremos os conceitos de tempo e lugar como um exemplo para a gravação do seu projeto integrador. Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Nós iniciamos o curso de Fisiologia falando sobre a relação da água e as plantas. Depois discutimos um pouco sobre aspectos relacionados à nutrição dos vegetais. Essa é a disciplina Química, Sociedade e Cotidiano. Vocês já perceberam que nós não estamos em uma sala de aula. Uma coisa importante a ser lembrada é que a Univesp é a 4ª Universidade Estadual Paulista e estar numa Universidade Estadual Paulista não é pouca coisa. É uma grande conquista desses alunos que chegaram até nós. Univesp TV. Educar com cultura. Ai, pessoal! A gente vai brincar agora do desafio da colher voadora. E eu chamei o Ludovico, meu irmão, pra brincar comigo. Vive, aqui. Mas a colher voadora, peraí, mas a colher voadora, isso aí é fácil, é? Não... É divertido. Bom, beleza, então vamos tentar. Então vamos lá. É muito simples, ó. A gente primeiro monta com um copo e 2 colheres que a gente deixa assim, olha, nessa posição, encostadinha uma na outra com essa distância. Aí a gente bate na colher e nessa primeira e a segunda vai sair voando e vai entrar dentro do copo. Uau. Fácil. Tá, quem começa? Vamos tirar para o ímpar. Ímpar. Par. 3 e já. Ímpar, par, ímpar. Eu começo. Você começa, Ludovico, vai lá. Vai lá, Ludovico. Vai. Foi eu, pode? Pode. Uau! Olha, foi quase, hein? Tá. Sobe. Tá bom, vai. Já. Tará. E tará. Uau! Uau! Quase, Ludovico! 2! Parabéns, você aprendeu, não acertei nenhuma, mas você aprendeu tudo o que eu ensinei. Obrigada. Parabéns. Obrigada, tá vendo? É fácil e divertido. Quer dizer, não é tão fácil. Mas tudo bem, você chega lá. Tá? Tchau, pessoal. Para mim, ser criança é poder brincar, se divertir e também estudar. É ter o nosso próprio mundo, nosso mundo que fica na nossa imaginação. É ter amigos, é ter casa, é ter família. Eu posso brincar com meus amigos, ter meu tempo livre, posso assistir, descansar, estudar. Brincar, correr muito, jogar futebol. Eu gosto de ser criança porque a gente tem o nosso mundo de imaginação. E a gente vai poder imaginar até nós sermos adultos. Você acha que quando vira adulto para de imaginar? Os meus pais, eles pararam de... Eles imaginam muito pouco.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Aqui quem fala é a professora Aline Gaki. E se eu estou na área é porque hoje é dia de matemática. Mas para tudo. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero chamar um aluno para participar comigo. E eu quero que vocês aí no chat me digam que aluno é esse que vai participar hoje da aula de matemática da professora. Vamos ver se vocês sabem. Vamos lá. E aí? E aí, galera? É um aluno. Um aluno talvez um pouco bagunceiro? Talvez um pouco bagunceiro. Mas cadê? Cadê ele? Ah lá, já estão dizendo. Tá, vem, aluno. Ai, que bom. Tava tão ansioso, gente. Fazia tanto tempo que eu estava longe de vocês. E aí, vamos lá. E a galera sabe que matemática é o meu forte. Só que não. Vamos lá. Mas a gente traz o Pro, porque o Pro vai fazer o quê? Às vezes do aluno aqui. Então, as mesmas perguntas que vocês aí fariam na sala de aula para os professores, o Pro Rodrigo vai fazer aqui para a Pro Aline e a Pro responde. E aí vocês também tiram as dúvidas de vocês. E eu sei que vocês adoram quando o Pro vem, então tá tudo certo. Time sorte nada, aqui é aula de matemática, então é time matemática, por favor, tá? Mas, antes da gente começar, aqueles meus recadinhos que eu dou sempre no começo da aula. Hoje eu quero mandar um beijão para a professora Kelly Rodrigues, para a professora Silvia Regina. Quero mandar um beijão para todos os alunos da escola Indiana. E também a professora Cristiane Gianotti pediu para eu mandar um beijão para os alunos dela da escola Professora Amélia Massaro, que fica em Serra Negra. Beijão a todos os alunos. Certo? Tem algum recadinho hoje, Pro? Eu tenho, inclusive as professoras e professores de São Carlos pediram para mandar um abraço. Então, professoras e professores de São Carlos, o meu pai é de Araraquara, ali do lado. Então, um abraço. Beijão, então, e também todas a as todos outras os escolas, alunos. claro. É. Assim, a gente vai dando os recadinhos e mandando os beijos conforme as aulas, mas não dá para falar todo mundo mas a galera numa tá junto mesma com a aula, gente, né? cara. Valeu. Mas a gente sabe, a gente olha aqui o chat, sempre vê São Carlos e você falou Ubatuba da outra vez, Ubatuba né? da outra vez. Então, é isso mesmo. Gente, seguinte, hoje é a nossa continuação da aula sobre probabilidade, certo? Chega de falar time sorte no chat, por favor. Por favor, eu tô pedindo, hein, galera? Por favor. Tá? Então, a gente vai ser a nossa continuação da aula sobre probabilidade. A gente já fez uma bagunça na primeira aula. Na segunda aula, a Pro veio sozinha, mas a Pro explicou várias coisas legais. E hoje a gente vai dar continuidade, certo? Vamos começar, então, com a habilidade? Vamos lá. Habilidade. Quer falar habilidade, Pro? Vamos lá. Sim, vamos lá. EF05MA22. Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não, explorando a ideia de probabilidade em situações problema simples. Olha que legal. Na aula de história tinha lá um trava-língua que era a pluralidade. Pluralidade. Aí na aula de matemática tem outro, que é probabilidade. Isso. Cada aula é um trava-língua diferente, gente. Mas vamos lá. O que a gente, retomando, o que a gente aprendeu nas nossas últimas aulas? Vamos lá. Oráculo? Obrigado, oráculo. Verificamos as probabilidades e possibilidades em diversos eventos aleatórios, como ao jogar 2 dados, que eu fiz na última aula que o Pro não estava. Descobrimos também que não existe apenas uma possibilidade para se chegar nas respostas e que podemos usar quadros, tabelas, desenhos e até o cálculo mental para determinar as probabilidades. Estudamos o espaço amostral, que é o conjunto de possíveis resultados em um experimento. Então, vamos lá, galera. Só retomando. Na última aula, a gente estudou sobre espaço amostral e também eu mostrei para vocês lá o jeito que alguns alunos pensavam. Então, alguns alunos, para descobrir as probabilidades, eles desenhavam tabelas. Sim, perfeito. Pode chegar nessa possibilidade. Alguns alunos não queriam fazer tabela, então eles desenhavam esquemas. Você faz muitos esquemas, né? Nas suas aulas de geografia, e é uma probabilidade de, às vezes, dar errado. É verdade, verdade. Mas assim, a gente também viu que podia usar o cálculo mental. Se o aluno deduzisse, olha, cada dado eu tenho 6 possibilidades, 2 dados 6 vezes 6,
igual a 36. Então, poderia também usar o cálculo mental. Até aí, tudo bem, galerinha do 5º ano? Eu sei que muitos alunos, eu olhei no chat e falaram, não estou conseguindo entender direito espaço amostral. Não se preocupa, a gente vai voltar em espaço amostral. É legal que a gente vai e volta nas habilidades, que é para poder firmar também, né? É um conceito bem complicado. Então, molecada, caso vocês não entenderem espaço amostral agora, fiquem em paz, que é um processo. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em matemática e eu fico aqui, ó, só olhando certinho. Então, fica em paz que vai dar tudo certo. Gente, é tranquilo, assim. A gente sabe que tem gente que tem mais facilidade em uma coisa, mais facilidade em outra. E aquilo que a gente não tem muita facilidade, é só a gente prestar um pouquinho mais de atenção, se dedicar um pouquinho mais, que a gente consegue, todo mundo consegue, tá bom? Então, essa é a minha dica. Na aula de matemática, se você não tem tanta, assim, facilidade, presta um pouquinho de atenção e tá tudo certo. No final, rever a aula e aí consegue, logo mata, né? Então, vamos começar. Pergunta para o chat, pergunta para o Pro Rodrigo. Essa eu sei. Vamos lá, o que é um fenômeno aleatório? Eu só vou responder a partir do momento que a galera no chat colocar. Eu sei, certeza. Mas eu vou esperar o pessoal colocar. Para ninguém ficar colando, né, Pro? Entendi. Vamos lá. O que é um fenômeno aleatório? E aí, será que vocês sabem? Eu não sei, Maria, mas já está aqui comigo há 2 aulas de probabilidade. Como assim, não sabe? Professora Aline, por exemplo, um fenômeno aleatório é conversar sobre futebol no chat na aula de matemática. E isso é totalmente aleatório. Não, verdade, com certeza. Além de aleatório, errado. Errado ainda, né? Então, eu tô vendo aqui Messi, Cristiano Ronaldo, ó, não tem nada a ver. Imagina nada só. a ver com a aula de matemática. Aí depois fala, não entendi espaço amostral. Ah, claro. Por que será, não é mesmo? Porque estava no espaço amostral do campo de futebol, não na aula. Verdade. Ó, alguém disse assim, algo aleatório, professor. Sim, o nome já diz, né? O fenômeno aleatório é algo aleatório. Mas vamos entender um pouquinho mais do que é o fenômeno aleatório? Pode ser algo da natureza, professor, eles colocaram. Depende, pode ser algo da natureza, algo que você não... Não espera. Sim, pode ser. É algo que você não espera e que você não consegue determinar o que vai acontecer. Perfeito. Sabe? Ou algo que você não consegue determinar o que será o fim. Então, mas vamos ver aqui, ó, certo? Fenômeno aleatório é aquele em que os resultados não podem ser previstos, mesmo que seja repetido em condições idênticas. Não podemos prever o que vai ocorrer. Pessoal, exemplo. Vamos lá voltar. O dado. Sim, e a nossa moeda do nosso cara e coroa. Isso. Pessoal, vamos lá. Vocês conseguem dizer, ao jogar o dado, qual é a face que vai sair? Ao certo. Certinho. Não é chutar, ao certo. Consegue me dizer? É assim que a gente vai começando a construir o que é evento aleatório, o que é... Aqui a Lininha, ó, para vocês. Pronto. Aí vocês vão começando a descobrir o que é evento aleatório, o que é probabilidade, o que é espaço amostral. É nessas perguntas. Então, vamos lá. Se eu jogar a moeda, com certeza, vocês conseguem me dizer qual é a face, cara ou coroa? E aí, galera? Você consegue me dizer, Pro? Não tenho certeza. Eu tenho 50% de chance, porque são 2 faces, eu lembro. Sim. Mas ainda assim não são 100% de chance. Verdade. Não dá para ter uma certeza absoluta de que face vai sair, né, Pro? Mas a gente, como tem 2 possibilidades... Fica mais fácil, né? Sim, então nós temos ou vai sair cara ou vai sair coroa. Sim. Isso, você tem total razão. Lembrando para vocês que o 2 no cara e coroa, então assim, professor, qual é o espaço amostral do jogo cara e coroa? É 2. Eu tenho 2 possibilidades. É isso, professor? É isso, gente. Isso o espaço amostral é a quantidade de possibilidades. Nossa, peraí. Vai. O espaço amostral é a quantidade de possibilidades. Então, o espaço amostral do cara e do coroa... 2. Do dado... 6. Ah, matou, professor. Aí, pessoal, tá vendo que não é tão difícil? Ano. Já vai pro 6º ano, gente. Já pode passar. Não, ainda não. Ainda não, porque ganhou de mim, então não vai passar. Ainda não. Olha o poder da caneta. Eu sou vingativa, não é mesmo? É isso. Então, vamos lá, gente. Fenômeno aleatório é aquele que a gente não consegue prever o resultado. No caso, cara e coroa é um fenômeno aleatório. Sim. O jogo de dados é um fenômeno aleatório. Se a gente jogar par ou ímpar, é um... fenômeno aleatório. Sim. Pergunta para deixar o Pro Rodrigo em calças curtas agora. Eu tenho medo disso aí. Vai, vamos lá. Eu sei. Ele me botou aqui na roda e agora eu vou voltar ali na roda. É assim que acontece, gente. Vamos lá. Espaço amostral do par ou ímpar.
Dois. Dois. Dois, Ou par. pode sair par. Ou pode sair Ou ímpar. pode sair ímpar. Olha, eu ainda pensei porque eu pensei nos Arrasou. números. Eu sei. Foi. Não, arrasou, é isso mesmo. Ou pode sair par, ou... Olha, galera do chat. Isso mesmo, pessoal. 2. Vocês estão certinhos, é isso mesmo. Então, eu acho que a maioria já matou, que é espaço amostral. Isso. Ótimo. Boa. Vamos continuar, então. Agora vem. Eu olho esses negócios assim, eu já começo a ficar preocupado, gente. Não fique, não fique. E já vou adiantar uma coisa. Quem está com o EMAI em casa, essa imagem está no EMAI de vocês, certo? Então, vocês podem ir lá depois abrir, ó. Tá até aqui a página 69, do volume 1 de vocês. É só pegar lá que vocês vão achar a mesma imagem, certo? Então, vamos lá. Pro Rodrigo, em um parque de diversões, existe uma barraca com 2 roletas. Se você precisar tirar o número 4, Perfeito. qual roleta você escolheria? Antes de você responder, galerinha do 5º ano, não tem resposta certa ou resposta errada. Estamos construindo o conhecimento. Probabilidade. Agora é pra gente testar. E quem errar, tá tudo certo. É assim que a gente aprende. Tudo bem? É assim que a gente aprende. Então, vamos lá. Pro, se você precisa tirar o número 4, qual roleta você escolheria? Roleta 1 ou roleta 2? Bom, professora, eu vou tentar construir aqui a resposta correta, tá bom? Tá ótimo. O espaço amostral da roleta 1 tem apenas 6. Sim. E o espaço amostral da roleta 2 tem 3, 6, 9. 8. 8, obrigado, 8. professor. Não, Enfim, não tem tem 8. problema. Olha, tem 8. Então, a chance de tirar 4 na roleta 1, na probabilidade, é maior. Isso. Então, eu escolheria a roleta 1. É Gente, isso? o que o Pro Rodrigo fez agora é Ó, o pessoal está colocando a roleta bug. Calma, gente. É o que o... o que o professor Rodrigo fez, do jeito que ele pensou agora, foi a mesma maneira que vocês deveriam estar pensando. Então, vamos lá aqui na nossa imagem. Se a gente ver aqui, na roleta 1, eu tenho 6 espaços. Perfeito. Então, eu tenho 6 possibilidades, correto? Na roleta 2, eu repito o número 1 2 vezes e o número 2 também por 2 vezes. O que me totaliza 8 possibilidades aqui. Se eu quero tirar o número 4, para mim é muito mais vantajoso, ou eu tenho muito mais probabilidade de que ele saia na roleta 1. O professor Rodrigo, então, está certo. E todo mundo da galerinha do 5º ano que respondeu roleta 1 está certo também. Isso era o que vocês tinham que ter pensado. O espaço, eu considerei o espaço amostral. Isso. Também está correto. Se a gente for ver, ó, espaço amostral da roleta 1 é o espaço amostral 6, correto? E aqui, mesmo que termine com 6, a gente não tem só 6 nessa roleta. Isso é uma pegadinha, né? Por que pegadinha? Porque o pessoal do 5º ano é muito esperto e já pode matar essas pegadinhas, é ou não é? Então, o espaço amostral da roleta 2 é o 8, certo, pessoal? Então, eu tenho mais probabilidade nesse que tem menos possibilidades. Até aí, tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Galera, pode colocar no chat se colocar sim ou não, porque nos ajuda bastante. E eu consigo saber se vocês estão entendendo, se eu preciso voltar, se não, né? Verdade. Mas assim, o raciocínio está correto, tanto do Pro quanto de vocês aí no chat, tá tudo certo. Segue o barco, assim mesmo. Mas vamos para mais uma pergunta envolvendo essas roletas? Vamos lá? Não acabou. Vamos lá, voltando na roleta. Agora não é mais o número 4. E se eu precisar tirar o número 1? Pro, não responde ainda, eu quero que o pessoal do chat responda primeiro, tá? Se eu precisar tirar o número 1, qual roleta eu escolheria? Qual seria mais vantajoso que eu escolha, né? E outra coisa, por quê? Ó, a grande maioria está dizendo roleta 2. Pro, o que você acha? Olha, aí eu já olhei, fiz uma outra análise, não foi nem pelo espaço amostral. Certo, então você não analisou mais o espaço amostral. Não analisei, eu analisei a quantidade de números, mas seria isso? É uma probabilidade? Não, tá certo, o raciocínio tá correto. Eu escolheria a roleta 2, mas não sei. E a galera do 5º ano? Eu tô com a galera do time sorte, que tá escolhendo a roleta 2. Eu queria dizer que, olha, tá ficando muito difícil dar aula de matemática com o professor Rodrigo, tá entendendo? Só queria avisar isso. E aqui, quem está escolhendo 2 não é a galera do time sorte, é a galera do time matemática, eu tenho certeza disso. Não é? O pessoal está perguntando para você repetir o que significa espaço amostral, professor. Tá.
Espaço amostral é a quantidade de possibilidades que eu tenho em um evento aleatório. Exemplo, no evento aleatório cara e coroa. Então, o evento aleatório é cara e coroa, certo? O espaço amostral é 2. Por quê? Porque eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. Vou repetir num outro contexto agora para não restar mais dúvida. No evento aleatório do jogo de um dado, então o evento aleatório é o jogo do dado, de um dado. O espaço amostral é 6, pois temos 6 possibilidades. Deu para entender? E aí, pessoal? Eu acho que a galera... Acho que agora foi, né? Beleza. Tá, então beleza. Então vamos lá. Aqui eu vou analisar o raciocínio do Pro e o raciocínio de vocês aí no chat. Vocês raciocinaram certo. Se eu precisar tirar o 1, para mim seria melhor que eu escolha a roleta 2. Por quê? Porque na roleta 2 eu tenho 2 possibilidades de que saia o número 1. Quanto na roleta 1, eu vou ter uma única possibilidade. Deu para entender, pessoal? E aí? Sim ou não? Ó, a maioria do pessoal está dizendo sim. Isso. Aí agora eu vou aumentar um pouquinho. Se eu for analisar o espaço amostral aqui, eu não vou analisar todos os números. Eu vou analisar só o número que eu preciso tirar. Então, o espaço amostral da roleta 2 é 2. E o espaço amostral da roleta 1 é 1. Deu para entender? Peraí, professora. De novo? Tá. Se eu for analisar o espaço amostral dessas duas roletas. Tá bom. Mas agora eu preciso, então, tirar o 1, certo? Perfeito. Então, eu tenho aqui 2 possibilidades. Quanto nessa roleta eu tenho uma possibilidade. Tá indo até aí? E aí, galerinha do 5º ano... Beleza? Acho que sim. Eu acho que sim, ninguém tá... A galera que tava com o evento aleatório do CR7 do Messi, vazaram. É, evento aleatório só na matemática, Só. por favor. Ou depois da aula. Então, agora é a última aula, então aproveita para fazer isso depois da aula. Por favor. Mas não acabamos a roleta. Não. Temos mais uma indagação em relação à roleta. Tá ficando difícil. Tá nada, tá nada. A gente está construindo conhecimento. É assim mesmo, tá tudo certo. Se girar a roleta 1, qual é a chance de sair o número 2? Qual é a chance de sair o número 2 se eu rolar a roleta 1? Lembra lá na nossa primeira aula, Pro? Eu sei que qual a gente estava falando assim, inclusive, ai que desastre, meu Deus do céu. Quando eu falei, qual é a possibilidade de sair o 3? E aí pegou e saiu o 3? Então, lá nessa hora, a gente brincou assim, qual é a possibilidade de sair o 3? 1 em 6. Ó, já joguei a dica aí pro chat, hein? Ó, já joguei a dica, hein? Quem não pegou é porque não prestou atenção, Você não jogou a dica, você deu a resposta. Ó, joguei a dica, hein? E aí? O pessoal falando 50%. Não tô falando de porcentagem ainda, galera. A gente vai falar de porcentagem, mas não é agora. A galera já tá colocando. 1 em 6. 1 em 6, isso aqui, ó. E aí, Pro, você acha que tá certo? Sim, porque eu tenho 1, 2 e 6 possibilidades. Certíssimo, Pro. Tá vendo que você falou que você não é bom em matemática, mas você tá matando tudo, tá vendo? A professora tá ajudando. Tá indo certo. Então, ó, só pra gente reforçar. Então, se eu girar a roleta 1, a chance de sair o número 2 é 1 em 6, pois eu tenho 6 espaços na roleta e apenas um número 2. Perfeito. Até aí, ok? Tá tranquilo. Mas aí, a gente olha pra roleta do lado. E aí não é o mesmo caso, não é mesmo? E se eu girar agora, então, a roleta 2? Qual é a chance de sair o número 2? Não vou nem rabiscar a roleta, que eu quero que vocês pensem. Vixe. Ô, gente, E ajuda aí. Ó, começou a chegar a resposta Gente, me certa. ajuda aí, me ajuda aí. Gente do chat, seguinte, bota a resposta no chat, que é pro Pro pegar e falar a resposta de vocês. Isso, me ajuda aí, gente. Vamos lá, pessoal. Gente, time sorte, resposta correta, hein? Eu vou confiar em vocês. Time matemática, pode parar com a graça, hein? 2 em 8. 2 em 8, Obrigado, Pro. time sorte. Certíssimo, pois Nossa, eu tenho ainda bem. 8 espaços na nossa roleta E tenho 2 números 2. Ó, agora vai ficar fácil de responder essas questões lá no livro de vocês, não vai? Porque tem essas mesmas questões lá no livro. E mesmo que apareçam questões diferentes,
mas que sejam envolvendo essas roletas, vai ficar muito mais fácil de responder agora, né? E vocês perceberam também que a gente foi construindo conhecimento, a gente já não chegou nessa última agora de cara. E se chegasse aqui de cara, eu não ia conseguir mesmo. Tá vendo, galerinha? Ó, o Pro Rodrigo fez o mesmo movimento que vocês fazem em casa na hora que vocês estão lá com o livro de vocês e vendo as aulas, não é? Isso. A gente chega já respondendo tudo de cara, assim? Não. Às vezes quer porque tem que entregar a lição no outro dia, aí ele está escrevendo de qualquer jeito, mas aí eu não dou visto. Só que se a gente fizer chamada oral, depois a pessoa não É, sabe, assim não é eu mesmo? conheço, É assim esse que pessoal funciona. malandro, ó. É. Então, o conhecimento ele tem que ser construído. Página 69, o pessoal está perguntando. Página 69. 69, Tudo bem? pessoal. O 69. conhecimento ele tem que ser construído. E além de ser construído, ele tem que ser degrau por degrau. Então, primeiro eu entendo uma parte, ó, vocês entenderam hoje sobre, na verdade, na nossa última aula, eu só reforcei agora, sobre espaço amostral, certo? Hoje a gente já falou um pouco sobre eventos aleatórios. E a gente fez algumas simulações de alguns eventos aleatórios aqui, certo? Ó, o pessoal está me corrigindo. É que está caindo poliedros no 69. Ah, tá. Não, 68. Amores, então 68. Obrigado, o pessoal do chat já corrigiu. É que assim, a Tá Pro tudo bem. coloca a imagem aqui, mas quem coloca a página é o oráculo. É. E o oráculo, de vez em quando, sabe que ele dá umas mancadas com a gente aqui, não é mesmo? Mas a galera já Então, corrigiu pra gente. Então 68, Qualquer amor. coisa, vocês colocam aí, culpa do oráculo. Tá tudo certo, tá? Esse Não oráculo é é culpa danado, da Pro, culpa do oráculo. Tá tudo certo, tá? Inclusive agora, a partir de hoje, tudo que der errado é culpa do oráculo. Tá bom? Tirei a culpa de cima de mim Acabou, agora, hein? errou é o oráculo. Quando errou é o oráculo. Ah, professor. Não, foi eu, foi o oráculo. O que foi? É, mas Foi eles vão eu? começar a falar isso pros responsáveis. Foi você que errou. Não, mãe. Foi o oráculo. O oráculo. Não, em casa não tem oráculo. Não tem oráculo. Só eu que posso usar essa, Olha lá, hein? eles já estão, hashtag culpa do oráculo. Olha lá. Gente, pra gente finalizar, eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho pra reforçar o que a gente viu hoje. Tá? Então vamos lá. Oráculo, por favor, coloca na telinha. Olha lá, e aí senão, agora ó, estão colocando culpa do Rodrigo. Culpa do oráculo. Culpa do Rodrigo por quê? Eu tô... Não, hoje o Pro foi obediente, Hoje tá? eu fui, Então ó. vamos. Que dó do oráculo. Em um experimento aleatório, por exemplo, no lançamento de uma moeda no ar, existem duas probabilidades: cara Coroa. ou coroa. Não podemos dizer qual lado da moeda vai cair virado para cima. Ao lançar um dado e observar qual é o número que ficará na parte superior, também é um experimento aleatório. O número pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. E cada um desses resultados apresenta chances iguais de ocorrer. O resultado pode ser igual ao anterior ou diferente dele. Galera, reforçando, espaço amostral é a quantidade de possibilidades. O evento aleatório é aquele evento que a gente está fazendo. Pode ser o cara e coroa, o dado, par ou ímpar. Isso é um evento aleatório. Na realidade, o evento aleatório é aquele que a gente não consegue saber o resultado. Pronto, acho que agora... É isso. Pronto. Então, aquele que a gente não consegue saber o resultado é o evento aleatório, certo? Mas, quando a Pro Aline Gak vem, o que é que tem? O que é que tem? E aí? O que que tem? Ela... O que que tem? Já estou fazendo música. O que que tem? Tchau. Não tem tchau. Tem lição, tem atividade. Você viu como eles Professor são Rodrigo, malandros? para. Não, mas eu tô lendo o que eles colocaram. O Não que vou tem? falar Tchau. nada, hein, pessoal? Vamos lá. Sugestão de atividade na telinha. Da hora, gente. Realize o experimento aleatório de lançar duas moedas ao mesmo tempo. E registre qual é a possibilidade de saírem duas caras ao mesmo tempo. Pessoal, volta aqui para mim antes de vocês tirarem print da telinha. Eu vou dar uma dica, certo? Estou falando de espaço amostral. Só não coloquei a palavra espaço amostral, mas já estou dando a dica. E aí vai ficar mais fácil. E no caso aqui, você só tem que fazer um X na resposta certa. Portanto, só tem uma resposta certa, galera. Deu para entender? Você vai realizar o experimento aleatório de lançar as duas moedas e vai registrar qual é a possibilidade de sair duas caras ao mesmo tempo. Uma possibilidade, duas, 3 ou 4. Deu para entender? Tira uma foto da tela, dá uma moral para a Lininha, posta nas redes sociais, marca eu no CMSP, continuem fazendo a nossa moeda, o Pro tá adorando ver a nossa moeda. Não, tá lindo. Inclusive, eu tô bonito, hein, na moeda. Eu tô, ó,
Vem ali moeda Rodrigo ali, aí vem o Rodrigo todo bonito assim, ó. Como é que tá bonito? Tá careca, não pode tá bonito, Então, gente. é que a galera só faz uma circunferência e põe o óculos. Vamos lá, gente. Não é muito mais fácil fazer o desenho do Pro Rodrigo do que o meu? Com certeza, eu não tenho cabelo, gente. Olha isso, tá bom. Gente, dá aquela moral também, sigam o @oráculo do ABC. Hashtag tudo é culpa do oráculo. Eu e a professora Aline vai entrar lá para trocar uma ideia com vocês. É isso mesmo. Galerinha, amanhã é a nossa última aula para fechar sobre probabilidade. Espero vocês amanhã, certo? Beijão, galera!